Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom pessoal, vocês estão vendo aqui, eu estou diante do milho. Hoje é dia 11 de abril, nós estamos na 9ª semana do cultivo, indo para a 10ª semana do cultivo, conforme vocês vão ver no calendário, no final do vídeo. E o assunto de hoje, que vai ser, vocês vão ver aqui, o milho já saindo os cabelinhos da espiga, pendões abertos, como vocês podem ver. Ainda tem milhos ainda chegando nessa fase, mas outro ali, tem mais lá na frente. Enfim, pessoal, então o assunto de hoje vai ser o florescimento, o embonecamento, os cuidados nesta fase e o que está acontecendo com a planta durante esse período de florescimento, pessoal. Vamos começar então? Bom, pessoal, primeiramente então, vamos voltar àquele mapinha agora. Aqui estamos com o mapinha. Então, uma vez que saímos daquela fase VT, que foi tema do vídeo anterior, que é o final do período vegetativo em que a planta se desenvolve e entra naquele período de transição com a emissão do pendão, agora vem de fato o pendoamento. Aquela fase aconteceu em torno da semana 8, semana 7, semana 8 até semana 9. Agora nós vamos entrar na semana 9 para a semana 10, semana 11, que é o que? A semana do pendoamento propriamente dito, né? Que o pendão já está à mostra e inicia a fase do florescimento e polinização, pessoal. Bom, então esse é um período mais importante do milho e que todos aqueles cuidados de adubação, cuidados com praga e doenças que a gente fez lá atrás, vai culminar agora nesse ponto que a gente viu no mapinha. Ou seja, se a planta chega forte, tem chance dela produzir bem melhor nessa fase do que se ela chega fraca, beleza? Então agora voltando aqui novamente às plantas, vocês vão ver que, como eu falei, eu tive problema com as cigarrinhas e pulgões, então algumas plantas apresentam suspeita de enfesamento e não devem produzir tão legal. Algumas poucas plantas o vento acabou quebrando, mas mesmo assim elas vão emitir espiga, elas estão com espiga, elas só não vão ter pendão. Então ainda é possível que essas plantas venham a produzir espigas, beleza? Mas, tirando essas plantas que deu problema, a maioria dos milhos está saudável e pendoando e também começando a produzir as primeiras bonecas de milho, gente. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui, vou andar um pouco aqui na lateral para pegar uma planta baixinha para a gente falar do pendão primeiro. Bom, pessoal, então, em relação ao milho, o milho é uma planta que a gente considera como monóica, ou seja, é uma planta que tem os dois sexos na mesma planta, no mesmo indivíduo, como vocês estão vendo aqui, o pé de milho, e ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo, só que em flores separadas, ou seja, o pé de milho tem flores masculinas, que no caso é representado pelas espiguetas do pendão. Então aqui é um pendão, a gente chama de pendão essa parte aqui, e aqui cada lado desse aqui são as espiguetas da onde saem as flores masculinas, beleza? E nós temos a flor feminina separado, que são representados, né, pelas espigas. Em cada espiga nós temos centenas de flores femininas, com apenas a parte feminina funcional. Então a espiga sai, vou pegar um outro pezinho de milho aqui, a gente viu o pendão. Vamos voltar aqui agora em uma espiga. Então tá aqui, ó, uma espigazinha, vocês podem ver, ela está ainda se desenvolvendo, ela está vindo daqui, ó, está protegido pela folha. Então aqui está a espiga, parte feminina, o pendão, parte masculina. Bom, pessoal, o milho, assim como todas as gramíneas, as flores delas não têm aquela vistosidade, não possuem pétalas e sépalas fibrosas. Na verdade, normalmente elas nem têm pétalas, elas só têm mesmo a estrutura reprodutiva e às vezes um cálice, enfim. Por quê?
Por que elas não têm aquelas estruturas chamativas, no caso do milho e outras gramíneas, gente? Porque a polinização no milho, vamos voltar novamente lá para o pendão, vamos voltar novamente lá para o nosso pendãozinho. A polinização é pelo vento. Então eu bato aqui, ó, e o pólen sai voando. Então é pelo vento. Olha aqui nessa folha, olha como ela está repleta de grão de pólen, ó. É um pólen duro, ele é bem seco, leve, então ele facilmente ele sai voando com vento. Então isso é muito importante, gente. A polinização do milho, ela é do tipo anemófila, ou seja, através do vento, não é por inseto. Então as flores não precisam daquelas estruturas coloridas, vibrantes para atrair inseto. Então vocês estão vendo aqui, ó, notem no pendão, vocês estão vendo aqui essas anteras, que todas essas cabecinhas aqui para fora. E elas produzem muito grão de pólen ao longo de pelo menos umas 2 semanas, ao longo de uns 15 dias, por aí em média, pode variar para mais ou para menos, elas vão produzindo grão de pólen. E ele é levado facilmente pelo vento, para lá e para cá, para todos os lados. Bom, e beleza, né? Então, polinização é pelo vento, gente. Aí vocês me perguntam, Andrew, eu posso fazer a polinização manual no milho? Sim, gente, é possível fazer a polinização manual. Eu vou deixar um vídeo agora na direita, um pouco mais técnico, explicando sobre polinização manual, como funciona. Principalmente no caso, o vídeo é focado no melhoramento do milho, mas o que eu quero que vocês vejam ali é uma das técnicas utilizadas para fazer essa polinização manual. Aqui eu não vou fazer essa polinização manual porque não é necessário. O vento, como tem uma boa quantidade de plantas, o vento vai se encarregar de fazer essa polinização para mim. E antes de eu passar para a espiga, eu quero frisar uma coisa muito importante em relação à polinização agora, pessoal. O milho é uma planta que a gente chama de alógama, ou seja, é uma planta que tem quase toda a sua polinização cruzada. O que quer dizer isso, Andrew? Que pelo menos em torno de 95% da polinização que ocorre na planta do milho é cruzada, ou seja, é passado o pólen de uma planta para outra planta. Então, basicamente, a polinização do milho é cruzada. 95% sai de uma planta e vai para outra. E por que isso é importante a gente saber? Principalmente para aqueles que plantam milho crioulo, inclusive eu também vou estar plantando em breve milhos crioulos também, que é o seguinte, pessoal. Principalmente se você tem uma região que tem mais vento, um vento mais forte ou em dias mais fortes, esse grão de pólen ele pode ser carregado até uns 300 metros de distância para todas as direções. Ou seja, se você planta um milho crioulo e a menos de 100 metros de distância, o seu vizinho a 200 metros de distância planta um milho híbrido, você tem um risco alto de ter o seu milho crioulo contaminado com o pólen do milho híbrido e aí você acabar perdendo as sementes, a menos que você faça proteção das espigas e uma polinização controlada para evitar essa perda de sementes do seu milho crioulo. Então, gente, tem que tomar muito cuidado para quem conserva essas variedades de milho crioulo, quer plantar, quer cultivar e quer preservar, tem que ter uma distância razoável de qualquer outra plantação de milho, pelo menos uns 500 metros para garantir que não vá voar pólen de outra plantação para a sua e assim acabar contaminando suas sementes de milho e você perder sua variedade, beleza? Ou então trabalhar com a proteção da polinização, fazer uma polinização controlada e protegida, como está no vídeo que eu marquei para vocês agora mais cedo, beleza? Então, só esse recado importante que a gente tem que ter. E outra coisa, pessoal, quando vocês forem plantar milho numa área e vocês quererem conservar sua semente, ter semente para estar sempre plantando nos milhos crioulos,
não misturem as variedades. Plante uma variedade ou outra, por conta justamente da contaminação. E como a polinização é cruzada em 95% das vezes, fatalmente se você plantar mais de uma variedade na mesma área, vai misturar e você vai contaminar a sua variedade, ok? E não é isso que você vai querer, claro? Bom, então falei desse detalhe da polinização. Agora, vamos passar, uma vez que a polinização é cruzada, o grão de pólen é levado pelo vento, agora vamos para a parte feminina da planta, né? Vamos falar de espiga. Vamos lá? Pronto, pessoal. Então, estou de volta. A polinização, então, o grão de pólen saiu lá do nosso pendãozinho. Ela saiu e viajou pelo vento e então ela vai ter que chegar na nossa espiga de alguma maneira e polinizar. A polinização nada mais é do que o ato de transferência do grão de pólen da flor masculina ou da parte masculina de uma flor para a respectiva flor feminina ou parte feminina de alguma flor. No caso aqui, flor feminina. No caso do milho, as flores femininas estão dentro aqui da palha que recobre a espiga. Então, vocês não estão vendo a flor. E ela é muito pequenininha. Aqui a gente ainda não tem o grão formado, nem nada. Aqui apenas as flores. Elas não têm pétalas, não têm nada vibrante. Basicamente é o ovário da flor, que é o futuro grão, que está aqui dentro da espiga. Eu não vou abrir a espiga para não estragar. Mas lá naquele vídeo, vocês vão, que eu marquei, vai ter uma espiga aberta que eles vão mostrar na fase de flor para vocês verem como é que é por dentro. Bom, e de cada espiga dessa, de cada grãozinho, de cada ováriozinho desse ali, dessa flor, dessa espiga, vai ter um cabelinho desse, gente. Esse cabelinho aqui, ele chama estiloestigma. Por quê? Ele é o responsável pela captura do grão de pólen, funcionando como estigma da flor. E ele é chamado de estiloestigma por conta desse crescimento dele aqui nessa forma de cabelinho. Então, o grão de pólen vem e é aparado por esses cabelinhos aqui. E então, o processo da polinização continua. Aí vai ter o crescimento do tubo polínico e a fertilização do óvulo que está dentro do ovário que vai virar o futuro grão de milho, pessoal. Então, cada ovário de milho tem um óvulo que vai virar uma semente e vai se transformar no grão de milho. Então, cada cabelinho desse representa um grão de milho, pessoal. Então, se todos esses cabelinhos receberem grão de pólen, a espiga vai ficar bem cheinha. Agora, se nem todos eles receberem grão de pólen, a espiga vai ficar falhada. Se nenhum receber grão de pólen, a espiga vai ficar xoxa, vai ficar vazia. Então, é assim que acontece, pessoal. Por isso que pode acontecer espigas falhadas, faltando grãos, espigas bem completas ou simplesmente espiga que só tem sabugo, por causa da falha de polinização. Então, se os seus milhos estão bem pendoados, bem direitinho, normalmente as espigas ficam bem cheias. O milho forte, bem bonito, sem pragas, sem nada, o seu milho, provavelmente suas espigas vão ficar bem completinhas, o mais completas possível. Beleza, pessoal? E o curioso aqui é o seguinte, no milho acontece o seguinte, a parte masculina normalmente ela sai primeiro, o pendão, ele abre primeiro e depois começam a vir as espigas e o seu embonecamento. O embonecamento da espiga, normalmente ela ocorre em torno de 1 semana e meia, estourando 2 semanas após a abertura do pendão, a abertura das primeiras flores do pendão. Então, às vezes, ela só vai embonecar quando as flores do pendão já estiverem bem abertas e bem produtivas de pólen, beleza, pessoal? Então, o milho, ele tem um mecanismo que a gente chama de protoandria, ou seja, abertura das flores masculinas primeiro. Ele é desincronizado, ele tem uma sincronia
Então, sempre abrindo, ou quase sempre abrindo, as flores do pendão, da parte masculina, primeiro do que as flores femininas da espiga. Aí, por que ele faz isso? Justamente também para garantir que não vai ter autopolinização. Então, é uma estratégia do milho para evitar a autopolinização. Ele não quer ser autopolinizado, pessoal. Ele pode ser autopolinizado? Pode. Tanto que isso é usado no melhoramento e para a gente preservar as nossas sementes. Pode ser sim autopolinizado, mas normalmente 95% da polinização é cruzada, gente, ok? Isso é muito importante, a gente frisar sempre. Então, por isso ele tem essa estratégia de abrir primeiro a flor masculina e depois as bonecas, para evitar a autopolinização, apenas isso. Aí, continuando na boneca aqui, a gente chama, pessoal, esse nome boneca, esse nome curioso de boneca, porque realmente, se você olha bem a espiga e os cabelinhos, parece uma bonequinha com seus cabelos. E a cor pode variar. Então, ele pode abrir bem loirinho, e quase branco e avermelhando na ponta, e depois ficando bem ruivo. Ou ele já pode abrir como esse aqui, bem rosadinho e ficando mais ruivo. Então, varia de variedade, da onde a planta está. Pode variar de indivíduo para indivíduo essa questão da cor da boneca, do cabelo da boneca. Ó, olha a outra aqui, vocês podem ver, ó. Beleza? Mas ali tem outro, ó. Essa aqui já abriu mais clarinha e foi rosando na ponta, ó. Então, vocês estão vendo aqui outra bonequinha bem bonitinha. Bom, aí o que acontece? Como eu falei, cada grãozinho de milho que vai se tornando futuro vai emitir um cabelinho desse. Então, esses cabelinhos aqui, gente, que é o estilo estigma da flor, onde vai receber o pólen, ele começa normalmente saindo da parte de baixo, da base da espiga, e vai subindo pela palha até romper aqui em cima e ir crescendo. E aí, conforme vai crescendo, depois vai vindo os do meio e, por fim, os da ponta. Às vezes pode acontecer algumas situações que saem primeiro os cabelinhos dos grãos da ponta, mas normalmente é de baixo para cima, vai saindo e vai crescendo. E enquanto esses cabelinhos não são polinizados, o grão de pólen não é depositado, eles vão crescendo e às vezes chegam até quase a metade do tamanho da espiga. Vão crescendo, vai ficando uma verdadeira cabeleira. Uma vez que eles são polinizados, eles param seu crescimento e vão começando o secamento aos poucos, beleza, pessoal? E a espiga vai começando a engrossar e a se formar. Bom, então falamos aqui como é que se dá a polinização, como é que é o embonecamento, que é essa fase aqui, muito importante do aparecimento dos cabelinhos da espiga. E aí, uma vez que acontece a polinização do milho, os cabelinhos são polinizados, a espiga começa a se desenvolver, os grãos começam a se desenvolver. E aí nós vamos entrar agora nas fases do desenvolvimento do grão do milho. Vamos lá? As fases do desenvolvimento do grão de milho, pessoal. Bom, então, agora continuando aqui, uma vez que fora polinizado, os cabelos cessam o crescimento, a espiga começa a engrossar, a engordar e aumentar de tamanho. Então, ela ainda aqui vai crescer mais um pouco essa espiga nesse processo de polinização. A partir desse ponto da polinização, pessoal, nós podemos fazer o quê? Começar a contar os dias para a colheita. Isso mesmo. Polinizou, normalmente uns 2, 3 dias depois do embonecamento, normalmente ela já é polinizada. Então, aí o que acontece? Vamos começar a contar os dias para a colheita. E vamos falar dos estágios. Então, olhem no mapinha agora aí, gente. Nós vamos ver vários estágios do desenvolvimento do grão de milho e com seus respectivos tempos de duração entre um estágio e outro. Primeiro estágio é o grão, a água, o bolha d'água. Primeiro estágio de formação do grão de milho é o bolha d'água. O segundo estágio é o grão leitoso. Depois tem o grão pastoso. Depois tem o grão farináceo, que pode se dividir em mole e duro. E por fim, a maturação fisiológica,
e o grão maduro propriamente dito, pessoal. Bom, para milho verde, o que interessa a gente a colheita? É o grão leitoso, o estágio leitoso, que vai em torno de 24 a 25 dias após a polinização. Então, embonecou o milho, você já começa a ficar de olho e contar os dias, marcar na sua agenda e ir observando as plantas para marcar para não perder esse prazo, porque senão ele pode passar do ponto e já não ficar tão bom para milho verde, beleza? Então, no caso do milho verde, como está no mapinha ainda aí, vocês vão colher ele no grão leitoso, que vai virar em torno de 24 a 25 dias em média para a colheita. Deu esse prazo, você verificou lá na espiga, o grão está leitosinho, está bacana, você já pode colher. Se não tiver, você deixa ela desenvolver mais um pouco, beleza? Agora no caso de pamonha, pessoal, para milho, para pamonha, quem for colher para fazer pamonha, aí você já vai colher o seu milho na fase de grão pastoso, que vai até mais ou menos uns 34 dias, mais ou menos 34, 35 dias, conforme está aí no mapinha de novo, beleza? Então, ó, eu mostrei aqui um recém-embonecado. Agora eu vou para uma outra espiga que já está mais avançada, que foi uma espiga que embonecou primeiro, há umas 2 semanas e meia atrás, e já está perto do ponto da colheita. Vamos lá nela? Pronto, pessoal, ó, tô de volta aqui e tô nessa espiga aqui, que eu até já dei uma arrebentada nela, só para poder mostrar para vocês que o grão do milho se encontra na fase de grão leitoso agora. Leitoso não, perdão, na fase de bolha d'água. Então vocês notem aqui, ó, já foi polinizado umas 2 semanas atrás, mais ou menos mais 1 semana e meia, por aí, ele vai entrar provavelmente no estágio de grão leitoso, pronto para a colheita do milho verde. Então vocês podem ver, ó, esses cabelos já estão secando, já estão bem sequinhos, já cumpriram com a sua função, a espiga está bem cheinha, tá de um tamanhozinho bacana aqui, e esse ponto ela já está atingindo o seu tamanho máximo, daqui ela já não vai crescer muito mais não. Então, um macete, pessoal, que vai indicar a colheita, a hora de colher o grão leitoso, a nossa espiga verde, para consumo verde, para fazer um curau, um mingau, um suco, enfim, eles vão ficar bem escuros, esses cabelos aqui, ó, vão ficar bem escurinhos e vão se soltar facilmente da espiga. Então, quando vocês verem ele bem escurinho e soltando facilmente, mais escuro, aqui ele ainda está marrom, ele vai ficar mais preto ainda do que isso aqui, bem seco e vai soltar facilmente. Aí vocês podem fazer igual eu fiz aqui, ó, dar uma arrebentadinha cuidadosamente aqui na palha, e verificar a cor do grão e como é que ele tá. E aí vocês comparam com aquele mapinha ali, aquele mapinha vocês acham facilmente na internet, e eu vou deixar linkado também aquele mapinha para vocês poderem consultar, o que ajuda muito a identificar se é a hora de colher ou não, beleza? Então, ó, eu vou abrir aqui, eu vou ligar a luzinha para facilitar, ó. Eu vou com muito cuidado, ó. Vocês estão vendo os grãos, né? Ó, tá bem pegadinho, aparentemente. É meio ruim mesmo de ver, gente, ó, mas vocês podem ver que ele tá bem branquinho, bem bolha d'água ainda, né? Tá bem branquinho como no mapinha ali. Então, ele ainda não está no ponto de colher. Beleza? Bom, então vou fechar aqui novamente para proteger. Essa espiga ainda tem um tempinho de crescimento. Então, é isso aí, gente. Falei do ponto, mas quando chegar a hora de colheita, eu vou fazer um vídeo mais específico e vou estar voltando um pouco nesse ponto de colheita, gente. Ok? Bom, aí agora vocês estão vendo aqui para finalizar que esse pé de milho só tem uma espiga, né? Só tem uma espiga. É isso mesmo, gente. Como eu já tinha falado na introdução, os pés de milho podem variar de 1 a 3 espigas em média. Normalmente varia de 1 e às vezes 2 espigas. Vou pegar um pé aqui, ó, que quebrou. Deixa eu pegar um pezinho aqui, só para mostrar para vocês um pé com 2 espigas. Que está saindo 2 espigas. Deixa eu achar um aqui para vocês. Ó, aqui tem um, tá saindo a espiga.
Esse aqui quebrou, aqui também, ó, tem outra ali que talvez não vá vingar. Então, normalmente é de uma, ó, outra espiga saindo ali. Normalmente vai, ó, ali na ponta também tem outra. Esse aqui, ó, outra espiga saindo ali. Então é isso, pessoal. Lá na frente tem mais. Vai variar de uma a duas espigas em média. Esse aqui, ó, também, ó, tem duas espigas saindo, ó. Vocês podem ver. E normalmente é isso que acontece, ó. Você tem um pendão, então você conta em média de 5 a 6 folhas abaixo do pendão. São as posições da onde vai sair a sua espiga, variando de uma a duas. O pé de milho normalmente tem mais espigas que isso, só que elas não têm força para desenvolver. Uma vez que a primeira espiga que começa a desenvolver mais forte, normalmente ela inibe o desenvolvimento das outras. Se bem no iniciozinho, quando está ainda se formando, antes dela embonecar, você sacrificar ela, é bem provável que uma outra espiga mais abaixo vá se desenvolver. Ok, gente? E por hora, era isso que eu tinha a explicar sobre a questão de polinização e desenvolvimento dos grãos de milho. Agora, para finalizar aqui a nossa aula, vamos falar das pragas que podem acontecer nessa etapa importante. Vamos lá? Pragas que podem acometer o nosso milho nessa etapa de formação de espiga, gente. Bom, na polinização, no pendoamento, os pulgões são realmente uma praga que pode ser importante, então a gente tem que ficar de olho e controlar esses pulgões. E agora, na fase de formação de espiga, nós temos algumas pragas importantes também, além dos pulgões, sendo uma delas a lagarta da espiga, a helicoverpa. Então eu vou deixar agora, vocês estão vendo aí na imagem, a lagarta, e ela pode fazer o quê? Ela pode entrar dentro da espiga e se alimentar dos grãos e está estragando os nossos grãos. Essa é uma praga extremamente importante nessa fase da formação das espigas de milho e não podemos vacilar, sempre fazendo aquele controle com o lagarticida biológico, conforme a receita que vocês estão vendo aí. Então vocês podem continuar usando aquela receita para evitar o problema com a lagarta da espiga do milho. Beleza, gente? E basicamente é isso. As doenças, eu vou deixar material falando das doenças também, como sempre, deixar o material escrito aí. Tem algumas doenças que podem atacar a espiga do milho, as flores do milho também. Então, vou deixar aí no material escrito para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Mas um milho bem cultivado direitinho, pessoal, normalmente tem poucos problemas nessa etapa, mas podem surgir. Beleza? E agora, para finalizar o vídeo do milho, gente, vamos ver como é que está o feijão que foi cultivado junto com esse milho. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Então estou de volta aqui. Agora para mostrar um pouco de vagem de feijão, ó. Vocês podem ver aqui as vagens. Elas já estão bem desenvolvidas. Está difícil aqui porque é bem embolado mesmo, mas tem bastante vagem. Ó, tá bem desenvolvida. E o feijão se encontra, né, nos estágios finais do desenvolvimento. Vocês podem olhar aqui, mais vagem aqui, ó, tem bastante vagem. Tem vagem para todo lado aqui no feijão. Então, o que vai acontecer? Agora, basicamente, os grãos já estão praticamente cheios. Os grãos do feijão. Vamos olhar aqui o outro. Aqui que está um pouco mais fácil o acesso. Os grãos já estão praticamente cheios. E o que vai acontecer? Deixa eu achar aqui. É difícil mesmo, gente. Está tudo muito escondidinho. Feijão se esconde bem também. Ó. Agora já vai começar, já está começando a clarear. Logo, logo essas vagens vão começar o processo de amadurecimento, pessoal. Isso mesmo. Vamos entrar na reta final. Provavelmente mais um mês no máximo, até o final de abril, início de maio. Esses feijões já vão estar ficando madurinhos, ó. Então vocês podem ver aqui, o cultivo deu certo. Eles logo, logo vão entrar na fase, na reta final de amadurecimento, pessoal. E assim que tiverem sequinhos, vou falar da colheita do feijão, beleza?
Então é isso que eu tinha que mostrar aqui. Mostrei um pouquinho como tá. Vou dar a volta aqui. Vamos lá. Olha aí, ó. Os feijões ainda estão bem verdes, mas cheio de vagem. As vagens estão escondidinhas, mas ó, tá cheio de vagem ali, ó. Tem mais vagem aqui. Mais vagem. Tem vagem aqui pelos milhos também. E é isso, pessoal. Tô procurando mais aqui, ó, para mostrar. Olha aqui, mais um pouquinho de vagem aqui, ó, para vocês. E é isso que eu tinha que mostrar, pessoal. Tem bastante, ainda tem uma florzinha ou outra, mas está chegando na reta final. Se gostaram desse vídeo, pessoal, deem aquele joinha, se inscrevam no canal Planta Sem Mistério, ative o sininho para receber as atualizações e vamos cultivar saúde no nosso quintal, nos nossos vasos, nas nossas casas. Não deixe de cultivar, seja milho, seja qualquer outra hortaliça frutífera. Isso faz muito bem à saúde, bem para a cabeça e é muito bom. Comer um alimento fresquinho sempre é muito agradável, gente. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Agora eu fui. Tchau, tchau.